astecas, dos incas e dos maias. E por que esses três grupos são tão lembrados assim? Eles são muito lembrados porque esses grupos, esses três grupos, essas três sociedades, eram sociedades em que o europeu as encontra num estágio de produção material muito elaborado. O que eu estou chamando de produção material? Estou chamando de estética, de arte, de arquitetura, também atividades econômicas, técnicas agrícolas. O europeu chega diante desses grupos e fica maravilhado com essas produções materiais que esses seres humanos, que esses grupos humanos já possuíam. Técnicas agrícolas que são até hoje utilizadas, por exemplo, como a curva de nível, que era já praticada pelos incas, naquele sistema de terraços ali na região andina. Sem falar dos templos, das pirâmides construídas por esses povos, por esses três povos. Então havia cidades aqui na América, já se organizavam em cidades, esses três povos, que possuíam mais habitantes que muitas grandes cidades europeias, como Londres. Então os europeus ficam maravilhados e diante desse maravilhar, eles vão produzir uma série de descrições sobre esses povos, sobre os maias, astecas e incas. E esses registros vão colocar na história escrita, digamos assim, essas três sociedades, porque os europeus vão se maravilhar com as produções materiais desses grupos. Ao mesmo tempo que eles vão se maravilhar e alguns europeus vão registrar essas produções materiais como cronistas, padres, outros europeus, o colonizador estritamente, ele não tinha uma ideia de dar uma importância histórica ou cultural ou até estética para essas produções materiais. O europeu está vindo para cá, lembremos, para extrair recursos naturais, ouro, prata e depois a produção agrícola no caso dos espanhóis. Então ele vai passar por cima, o que ele puder derrubar ele vai derrubar e erigir construções sobre. Construções econômicas e construções culturais também europeias. Por exemplo, lá na cidade do México, que onde hoje é a cidade do México, mas era a capital do Império Azteca, a cidade de Tenochtitlan, havia um templo, o Templo Maior, que foi derrubado, e sobre as bases desse templo foi construída a Catedral Católica do México, aquela lá que toda heroína de novela mexicana, Maria do Bairro, Maria Mercedes, a Usurpadora, vocês são, boa parte que são mais novinhos, talvez não lembrem desses clássicos mexicanos que aparecem no SBT, mas todas essas heroínas dessas novelas vão a essa catedral lá rezar para a Virgem de Guadalupe, que é a santa padroeira do México, uma santa católica, que a cultura religiosa mexicana é católica. Pois bem, essa catedral ela foi construída sobre as bases desse templo maior, desse templo asteca. Então sobraram algumas ruínas, algumas construções desse tempo ou dessas civilizações, mas boa parte dela foi destruída. Da mesma forma, as informações, os códices, os escritos. Então, o pouco que se sabe sobre esses povos que estavam aqui quando os europeus chegaram, sobre as suas sociedades, se sabe pelo que sobrou desses registros materiais, por descrições que os próprios europeus fizeram, que eles vão dar destaque, no caso dos espanhóis, para os astecas, maias e incas, e também, já mais para o nosso tempo presente, por achados arqueológicos. Você pode aí fuçar na internet, de vez em quando eles estão lá fazendo uma construção de um prédio ou uma obra pública lá no México, onde estava, na região central do México, onde estava a civilização asteca, e vez por outra eles encontram um sítio arqueológico dos astecas e às vezes de sociedades anteriores aos astecas. Então ali começa uma nova etapa nessa grande investigação sobre o passado histórico dessas populações americanas. Você pode procurar lá no canal um vídeo chamado Que História é Essa?,
em que eu explico como é que é fazer história, que é um processo investigativo, né? E na medida em que vão surgindo novas pistas, que são nossos historiadores chamamos de fontes históricas, a investigação ela entra numa nova fase. E o passado humano ele está em aberto. Imagine um passado aí de milhares de anos. Então sempre que se descobrem essas novas fontes históricas, arqueológicas no caso, esse passado ele é revisitado e novas informações são produzidas. Então, por isso, repetindo, por essa riqueza de informação, principalmente pelos relatos dos espanhóis, que se maravilharam diante dessas construções, dessa produção material asteca, maia e inca, que temos hoje mais informações sobre ele. Quando eu digo mais, não é uma fartura em que nós conseguimos, por meio dessas informações, trazer uma descrição detalhada sobre esses povos. Nós temos aí uma descrição parcial